Mais uma vez, acho que é a segunda vez que eu tenho aqui o prazer e a honra de conduzir uma live contigo, e eu queria, já sem muitas delongas, contextualizar contigo, ou melhor, pedir que tu contextualize este vídeo que tu postaste no teu Twitter. A repercussão foi grande, alguns comentários ali que eu gostaria de perguntar para ti também o que tu achaste, mas vamos ver primeiro, vamos lá. Satisfação familiar, Marielle presente, Marielle que lutou contra a militarização da sociedade, contra as milícias, e ao que tudo indica, por elas foi executada. E hoje, nós, honrando a tradição da luta da Marielle Franco e lutando pela desmilitarização, estamos sendo perseguidos e criminalizados. Veja só, alguns indivíduos querendo promoção política me processaram, ajuizaram uma ação contra mim junto ao STF, dizendo que eu fui racista contra o ministro Zanin. Vejam vocês os vídeos e digam e concluam por si próprios. Em relação ao Zanin, eu acho que o exemplo é bom e cabe. Realmente fiz uma crítica ao Zanin, uma crítica objetiva, ao perfil dele. Homem, branco, rico, privilegiado, que tem no seu círculo de sociabilidade apenas pessoas como ele. E, portanto, não sabe os efeitos concretos de uma decisão como a que ele deu de militarizar a Guarda Municipal, colocar ela como uma força de segurança pública aos moldes da Polícia Militar, a ponto de dar autorização para que ela faça a ronda ostensiva, que são essas abordagens na rua, a procura do crime, digamos assim, dos criminosos. Isso, evidentemente, é um desastre. Pois então, meu caro, eu não sei nem por onde é que eu começo, porque vamos ver se a gente consegue contextualizar. Entrar na justiça sob a acusação de que tu foi racista por ter dito do Zanin que ele é um homem branco de classe social elevada, etc, etc, etc. Como é que se fundamenta isso? Conta um pouquinho mais para nós de como que eles fundamentaram a acusação. Eu não quis colocar com muito mais tempo ali o print que tu colocaste, mas eu já sei que a acusação é uma acusação burra e desonesta, e de má fé. Sem ler, eu sei isso. Sem ler, eu sei isso. Mas eu gostaria que a gente partisse da contextualização da acusação para depois a gente desenvolver outros debates, outras discussões. Olha, isso é de um absurdo, né? É algo inacreditável, de fato. Eles disseram que eu fui racista, ao contrário, digamos assim, né, com o ministro Zanin, né, porque, em tese, eu haveria apontado o fato dele ser um homem branco como algo que descredibilizasse ou que diminuísse ele enquanto ser humano. E o que eu fiz, de fato, foi apontar os limites objetivos, né? De modo geral, no Brasil, os homens brancos da classe média, média alta e ricos, que tomam as decisões, que estão nos centros, né, das tomadas de decisões, não conseguem perceber os efeitos dessas decisões quando essas decisões dizem respeito à periferia, como é, no caso, a militarização das guardas municipais nesse Brasil profundo, fora das capitais. Nas próprias capitais, esse já é um grande problema. Mas nos municípios pequenos, em que os prefeitos, coronelistas, podem fazer sua milícia privada e promover políticas de higienismo, como prisões por vadiagem, como ocorreu recentemente, alguns anos atrás, ali no interior de São Paulo, como ocorre aqui no litoral do estado do Paraná, como ocorre ali em Santa Catarina. Se tiver uma pessoa em situação de rua em Camboriú, eles colocam dentro de um carro da Guarda Municipal, mesmo da polícia, e levam para outro município, para outro lugar. Esses arbítrios, né, que expressam a vontade higienista dos prefeitos para vender uma cidade de cartão postal, agora tem a chancela, né, do ministro Zanin nesse processo de militarização da guarda. A crítica é essa, tão somente, não a figura dele, se ele é de bom caráter, mau caráter, ou os elementos subjetivos. Não conheço ele, não posso avaliá-lo moralmente. Avaliei enquanto uma decisão política, né, jurídica e política. E, de repente, pessoas que querem se promover
às custas aí da discórdia, das falsas polêmicas, ao estilo MBL, ajuizaram uma ação contra mim, um deputado federal, Renaud Stefanes, o deputado estadual Tito Barrichello, da bancada da bala, e um advogado, que é a figura talvez central, né, nesse teatro do horror aí, que é o Jeffrey Chiquini, que é um delegado absurdo, que defende exclusivamente policiais que mataram outras pessoas nos supostos confrontos, e ele é o advogado desses policiais, e também há um vídeo dele que circula até na internet, em que ele ensina os policiais dentro da corporação a atirar e matar pessoas sem deixar vestígios de execução. Matar as pessoas para que se entenda depois, no tribunal do júri, futuramente, que se tratou ali de uma troca de tiros. E ainda ele fala bem assim, ó, eu entendo vocês, ipsis literis, eu entendo vocês, quem não tem tesão em dar um tiro bem no meio do peito do vagabundo, e não sei o que, sabe? Você vê uma pessoa muito odiosa, né? E metida aí no que de pior existe, né? Na banda podre da polícia. Eu quero pedir para a nossa comunidade que compartilhe essa live agora, nós estamos chegando às 19 horas, compartilha, marca o deputado, diz que o deputado está junto, manda para todo mundo, para a gente aumentar a audiência ao máximo. Renato, tu sabe que eu tenho um cuidado muito grande para sempre que eu vou entrevistar uma pessoa negra de militância política, eu não centralize a pauta apenas e tão somente na questão da negritude, porque acho que isso também fica aquela coisa do tipo, a legitimidade para falar só mesmo daquilo ali, mais ou menos como a deputada Érica Hilton diz que ela não está ali para falar apenas dos trans e tudo mais. Então, esse caso aqui, eu estou tratando essa questão contigo por ser uma questão de justiça, de uma denúncia, de um processo que é absurdamente ridículo e que vem na sociedade ao encontro de uma situação que a gente, em sala de aula, no meu caso, tenta bater sempre em cima. A falácia do racismo reverso. E eu cheguei a um ponto, meu amigo, em que eu costumo dizer para essas pessoas que eu não tenho a mínima possibilidade de fazer eles entenderem por que não existe racismo reverso, por uma questão muito simples, porque eu sou professor de séries finais do ensino fundamental e de ensino médio. Eu não sou professor alfabetizador, e o problema deles é de analfabetismo neste caso, nesta situação. Junto com isso, má fé. Eu quero aqui, em nome do DCM, dizer que desejamos todo o sucesso do mundo nessa empreitada e nesse processo, que isso aí não consiga andar em hipótese alguma, que não seja cometido nenhum tipo de injustiça, espero eu, porque é um absurdo te acusar de racismo, primeiro pelo fato de que racismo reverso é uma contradição em termos, ainda mais no Brasil, que é o país mais bem acabado em sua estrutura escravagista, e em segundo ponto, que é pautado apenas, tão somente, na ignorância e, repito, na calhordice e na má-fé também. Olha, eu quero aproveitar... Por favor. Só um parênteses que eu acho importante, é porque essa não é a primeira vez que eles me acusam de racismo reverso. Dessa vez eles estão ajuizando uma ação junto ao STF, por se tratar de um ministro, e querendo o Ibope, acredito que de tão infundada, não haverá uma consequência jurídica, né? Não para mim, né? Talvez para eles por litigância de má fé. Mas, recentemente, eu fui condenada por uma juíza que é, inclusive, amiga do Deltan Dallagnol, que, inclusive, condenou o Reinaldo Azevedo a pagar uma indenização para o Dallagnol numa das manifestações de opinião dele, nos programas online dele. E essa juíza pegou uma ação, recebeu uma ação, em que eu era o noticiado, que eu era réu. E essa acusação se fundamentava numa prisão ilegal, abusiva e racista que foi feita contra mim e contra um amigo meu na Praça do Basquete, numa praça 29 de março, enquanto a gente jogava basquete na quadra. O policial veio para fazer abordagem a um playboy branco, né, privilegiado, que mora nas redondezas daquela praça, que é de um bairro nobre, achou o rapaz estava fumando maconha, independentemente, né, estava fumando maconha, só que o policial abordou ele, encontrou a droga com ele, mas deixou ele sentado ainda na grama, com a bicicleta dele, com a mochila dele, bem tranquilo, ouvindo música no foninho de ouvido, e veio até a praça, e veio abordando a gente de um jeito agressivo, falando que ia quebrar nossa caixa de som,
falando que a gente não poderia estar ali, e ao ser questionado o porquê desse tratamento tão agressivo, se por acaso nós também não éramos cidadãos, foi a pergunta que eu fiz para ele, ele achou que isso era algum tipo de enfrentamento que caracterizava desacato à autoridade. Chamou o reforço, quebrou a nossa caixa, jogou nossa caixa no chão, quebrou, chamou o reforço e nos prendeu. Eu e meu amigo, eu já era vereador, por desacato. Saindo da delegacia, nós tiramos uma foto e dissemos, escrevemos embaixo, racistas otários nos deixem em paz, que é o título de uma música do Racionais MCs, uma música muito famosa, que ele fala justamente desse tipo de situação mesmo, então cabia muito bem. Por eu ter publicado nas minhas redes sociais, eles ajuizaram uma ação contra mim, e quem ajuizou a ação foi justamente esse mesmo, não esse advogado, Jeffrey Chiquini, mas as pessoas da banca de advocacia deles ali. E também pagos com dinheiro público a partir do gabinete do Tito Barrichello, delegado Tito Barrichello da bancada da bala. E essa ação absolutamente sem pé nem cabeça, chega a ser até, sabe, uma piada de mau gosto, foi acatada pela juíza e a juíza me condenou em 16 mil reais. Daniele Lustosa Coimbra, salvo engano o nome dela, me condenou a pagar 8 mil reais para cada um dos dois polícias, 16 mil reais, sob o fundamento de que eu não pude provar, nem pude, nem poderia provar que a abordagem deles foi com fundamento no racismo, já que eles, na hora que nos abordaram, não expressaram publicamente que aquilo se tratava por conta do racismo. Então ela jogou o ônus de provar para nós, teve a presunção de inocência para eles e ainda disse ao final: o racismo é um crime grave e tem que ser combatido pelo poder público. Entretanto, não se pode se valer da sua cor, raça, para cometer crimes. E por isso me condenou. Olha o nível do absurdo desse lawfare, dessa perseguição que eu sofro aqui em Curitiba, aqui no Paraná, né?